o apóstolo João, ele tem um objetivo muito simples aqui e muito direto, que é nos mostrar o ápice da revelação. Qual que é o ápice da revelação? Desde Gênesis até Apocalipse, é um assunto: Jesus. Quando você lê Gênesis, você vê Jesus nele. Quando você lê Êxodo, você vê Jesus. Quando você lê, até chegar Apocalipse, você vai ver Jesus. Por quê? O Velho Testamento é uma sombra daquilo que viria, o prometido, o Messias prometido. Quando Adão, ele peca, ele quer resolver o problema dele com umas folhinhas de figueira lá, né? Ele pega a folhinha lá, bota lá nas partes da mulher dele para tampar também e acha que o problema resolveu. Mas aí Deus vai ensinar para Adão um princípio, que só há redenção, só há remissão de pecado com sangue. Não há outra forma, porque a vida está no sangue. E o salário do pecado não é a morte? Então a vida está no sangue. Então, para retirar essa condenação de morte, tem que haver derramamento de sangue. Então, o que Deus faz? Ele vai lá e faz o sacrifício, né? Tira lá as peles do animal e coloca em Adão. Representando o quê? Você está vestido com uma pele temporária. É uma solução temporária, até que a nova aliança venha. Até que o Messias venha. Aquele que seria o descendente da mulher, quando ele pisar na cabeça do descendente da serpente. Esse Messias, ele sim vai derramar o sangue perfeito e vai redimir os pecados da humanidade. Então, quando você olha desde Gênesis, quando olha para Abraão, por exemplo, quando ele está lá no Monte Moriá e o filho dele pergunta, Isaac pergunta, ô pai, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo o martelo, estou vendo lenha, estou vendo tudo, mas eu não estou vendo o sacrifício, o cordeiro. E o que Abraão responde? É você? Não. O que ele responde? Deus proverá para si o cordeiro. Ele estava indo lá na frente, né? Ele estava profetizando que o Messias, o Senhor, havia de prover para a humanidade. Porque homem nenhum pode fazer isso por si só. Por isso que nós temos que entender uma coisa. Para você receber Jesus no seu coração, receber o derramamento de sangue, né, o sacrifício que Ele fez, você tem que entender que você necessita de um Salvador. Se você não entender que você necessita de um Salvador, como que você vai recebê-lo pela fé? Então, é desde Gênesis até Apocalipse, o que vai culminar na revelação de João. Qual é a revelação que João traz? No princípio, né, ele cita Gênesis, ele vai dizer, no princípio, o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, o livro de João, o Evangelho de João, é um livro apologético. Por quê? Porque ele vai defender a nossa fé no sentido de que Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, ele continua dizendo aqui, no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a partir daqui, a partir do versículo 6, João, o apóstolo, vai começar a falar de um outro João, que é João Batista. Ele vai falar assim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, não é ele, é o João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então,
antes dele chegar aqui no versículo 15 e começar a falar sobre João Batista, ele já dá um spoiler para a gente. Ele fala assim, olha, tem um homem chamado João que ele tinha que vir ao mundo antes do Messias, antes do Verbo. Porque ele tinha uma missão específica. Qual que era a missão específica de João Batista? Versículo 6, testemunhar a respeito dele. E Isaías vai falar, Isaías 40, vai dizer que viria um homem para o quê? A voz que clama no deserto, para aplainar o caminho. Então, vamos fazer a leitura do versículo 15 até o 34, de João, capítulo 1. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, está diante de nós a Tua palavra. E que privilégio temos, Deus, dessa liberdade de podermos estarmos como igreja do Senhor, nesse lugar, nesse templo, orando, louvando o Senhor e lendo a Tua palavra juntos como igreja. Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor nos envie o Teu Espírito a nos ensinar, porque só Ele pode, ó Deus, revelar, ó Pai, a Tua palavra em nós. Que o Senhor cumpra o Teu objetivo essa noite através desse texto. Que os meus irmãos recebam a palavra com alegria, com um espírito revelador que vem do Senhor. Que nós possamos sair daqui essa noite cumprindo, praticando tudo aquilo que nós aprendermos para a Tua glória, no nome de Jesus. Então, olha só, o versículo 15 vai dizer uma coisa interessante. O versículo 15 vai dizer assim, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim
tem, contudo, a primazia. Não parece ser uma coisa contraditória? Olha só, presta atenção na frase. O que vem depois de mim tem a primazia. Quando a gente lê Levíticos, capítulo 19, versículo 32, vai dizer assim, ó, honre a presença do ancião. Quando você está lendo lá Provérbios vai dizer assim, se você for sábio, você vai dar ouvidos às pessoas mais velhas, ao ancião. Por quê? Porque eles têm uma experiência que você não tem. Né? Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então, quando a gente vê a honra que Deus ensina, né, que os mais velhos têm que ter, a gente bate nesse versículo aqui e não vai entender muito bem. Porque João está dizendo, aquele que vem depois de mim. Então, Lucas, capítulo 1 e Mateus, capítulo 3, também vão falar de João Batista. Em Lucas, no capítulo 1, vai nos trazer uma história bem interessante. Quando termina Malaquias, no Velho Testamento, e até chegar na Nova Aliança, no Novo, existe 400 anos de silêncio profético. Deus se cala nesse período. Mas esse silêncio ele é interrompido com Zacarias, um sacerdote. Está lá em Lucas, capítulo 1, para depois você conferir em casa. Esse sacerdote estava ali no seu turno, ele foi sorteado para entrar ali no templo. E quando ele está ali, fazendo o seu ofício, um anjo aparece para Zacarias e fala com ele, Zacarias, eu ouvi a tua oração, e Isabel, tua mulher, vai ter um filho. E ele já era idoso e a Isabel era estéril. E aí ele fica mudo ali, aquela coisa toda. E logo depois, esse anjo, vai dizer lá em Lucas que Isabel, ela fica em silêncio por 5 meses, mais ou menos. Ela não conta, né, para ninguém que ela está grávida. E esse anjo vai lá em Maria e chama ela de agraciada e fala que ela foi escolhida para ser a mãe, né, de Jesus. E um belo dia, as duas vão se encontrar. Elas são parentes. A Bíblia não relata se elas são primas. Alguns estudiosos vão dizer que são, mas não é muito certo, porque não fala, né? Mas elas são parentas. Não sei se existe essa palavra. Mas elas são consanguíneas lá. E, quando Isabel se aproxima de Maria, o que Isabel vai dizer? Mulher, você é bem-aventurada, Maria, porque quando eu cheguei perto de você, o filho que estava no meu ventre se agitou, porque tem um filho no seu ventre. Ou seja, a profecia estava ali de volta. Deus começou a falar novamente, e ele começou a dizer o quê? Que o precursor do Messias, ele estava a caminho, e ele estava primeiro, ele viria primeiro. E depois, no mínimo 6 meses de diferença, Jesus nasce. Opa, espera aí, se João Batista é mais velho, como ele vai dizer que Jesus tem a primazia? Porque os judeus entendem muito bem essas questões práticas. Mas quando João ele diz que aquele que vem depois de mim, que nasceu depois de mim, tem a primazia, ele estava dizendo a mesma coisa que João disse nos primeiros versículos. Ele está dizendo assim, ele é eterno. Ele é Deus. Ele é o Messias tão esperado. Olhem para ele e vejam que ele é antes de mim. Por isso nós devemos a primazia. Então, quando a gente avança um pouquinho no versículo 16, a gente vê ele dizendo assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha o que João está falando. A pregação de João. Ele está dizendo para um povo que estava aguardando a vinda do Messias. Mas, lembrem comigo, quem aqui está no grupo de leitura bíblica anual? Ah, tem uma turminha boa aí. Nós temos um grupo
de leitura bíblica. Nós já começamos Números, mas se você quiser entrar, você é bem-vindo, viu? Quem está nos assistindo também, tem no link da bio, lá na página do Instagram, não tem problema entrar atrasado. A gente está lendo ali desde Gênesis, a gente está fazendo algumas lives, né, falando dos pontos principais. E o que a gente já viu nessa leitura, é o que bate muito aqui, é que quando Adão peca, Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles percebem é que eles estão nus. Por que eles estão nus? Por que essa percepção de nudez? Porque a glória do Senhor tinha se separado deles. Porque Deus, que é santo, não pode habitar, ter a sua glória com o homem pecador. Então, como nós já dissemos aqui, Deus trouxe uma solução temporária, mas mais para frente, quando Deus vai libertar o povo de Israel do Egito, ele vai se manifestar ali no Monte Sinai. E aí acontece aquela história de Moisés subir, ficar 40 dias, e o povo fala, não, morreu. Aí fazem um bezerro de ouro, e aí Deus fala assim, ó Moisés, esse povo aí pecador, esse seu povo aí, eu não vou com eles não, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés fala, não, se o Senhor não for com a gente, não nos faça sair desse lugar. Então, qual que é a solução? Né? A pergunta que se faz é, como que um Deus santo pode caminhar com um povo pecador? Levíticos traz a resposta, Êxodo traz a resposta, o tabernáculo. Então, com todo o sacrifício que eles tinham que fazer para que eles fossem, né, se arrepender ali dos seus pecados e sendo santos diante de Deus, o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para a remissão do pecado do povo. Então, o que acontecia nisso tudo? O que Deus estava ensinando? Que para se relacionar com Ele, você precisava se santificar, você precisava entender que você tinha que ser separado. Muitas vezes em Levítico a gente vê Deus dando várias proibições, mas quando você vê o princípio das proibições, são que aquele povo de Israel, eles tinham que ser separados dos outros povos. Por quê? Porque eles tinham uma missão de fazer Deus conhecido. E hoje não é diferente, nós precisamos ser separados. O triste é que quando a gente está no meio da nossa família ou dos nossos amigos do trabalho, a gente não faz muita diferença quem que é o crente, quem que não é o crente. Mas a regra, o princípio, continua. Né? O Senhor quer que a gente se separe, que a gente se santifique. E, não tem nada a ver, mas tem a ver. Tem coisas que eu e você, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por quê? Porque o testemunho ele vai fazer muito a respeito do crescimento do reino. Bom, quando Moisés ali estabelece o tabernáculo, né, mediante as orientações de Deus, o que a gente vê? A descida da glória. Então, olha que interessante, a glória tinha saído do homem, mas agora a glória de Deus estava ali no tabernáculo para se relacionar com o homem novamente. O Velho Testamento é sombra do Novo. Então, quando Jesus veio, morreu, ele ressuscitou, o que veio? Quem desceu? O Espírito Santo. Então, agora, a glória de Deus habita dentro de mim e de você. Nós temos novamente restabelecido em nós a glória que foi perdida. É claro que isso vai ser de uma forma, né, de uma plenitude muito maior quando nós estivermos na glória, com o nosso corpo glorificado, mas uma realidade de fato hoje o Espírito de Deus habita em nós. Então, quando João ele traz essa verdade de que nós temos recebido da plenitude, nós não damos valor a isso. Nós temos a plenitude de Deus hoje de volta. Hoje eu tenho a plenitude do Espírito habitando em mim. E por isso que Paulo muitas vezes fala, né, não entristeceis o Espírito, não apagueis o Espírito, ora sem cessar. Você, como cantamos aqui, sua vida tem que ser uma vida de sacrifício vivo. Por quê? Porque a gente tem que honrar a presença da glória. Muitas vezes a gente vê o salmista dizer assim, e toda a terra será cheia da tua glória. Como que você acha que a terra vai ser cheia da glória? Por sua causa. É porque você está aqui cheio do Espírito de Deus. E quando a gente prega o Evangelho com o nosso testemunho, muitas vezes nem abrimos a boca para isso.
As pessoas olham e falam, o que tem de diferente em você que, nossa, você transmite uma paz. E aí a gente pode ter a oportunidade de falar da nossa fé, né, da nossa crença em Cristo Jesus, e aí as pessoas se convertem, então mais um pedacinho da terra se encheu da glória. Então aqui nós temos a plenitude de Deus, nós precisamos honrar essa verdade. Essa verdade tem que ser inculcada no nosso coração, do grande privilégio. Eu já falei isso aqui muitas vezes, e eu vou repetir. Tem gente que fala assim, quando eu chegar lá no céu, eu quero conversar com Paulo. Não, eu quero conversar com Moisés. Não, eu quero... Não, vai fazer uma fila para falar com você, porque eles vão falar assim, como que é ter o Espírito de Deus dentro de você? Não, me conta como que é ter a glória assim, 24 horas na sua vida. Porque você fazer parte dessa nova aliança, gente, é um privilégio. É um privilégio muito grande. Você não precisa de um sumo sacerdote, uma vez por ano, ir lá, entrar no Santo dos Santos, para você se sentir, graças a Deus, agora eu estou livre dos meus pecados. Não, você pode fechar a porta do seu quarto. O que Jesus falou? Entra lá no seu lugar secreto, fecha a porta, e ora seu Pai, que está em secreto, e Ele vai te recompensar. Olha que coisa linda. E qual foi a última vez que você entrou para dentro do seu quarto e fechou a porta? Eu estou falando quarto, mas pode ser dentro do seu carro. Né? Pode ser lá no banheiro da sua empresa, que você está lá quase estourando. Você fala assim, só um minutinho. Você corre lá no banheiro, você ajoelha lá, meu filho, aquilo ali se tornou um lugar secreto. Desce a glória naquele banheiro. O próximo que entra lá não entende nada. Fala, mas tem uma paz aqui nesse banheiro. Claro, porque você entrou lá e orou. Então, a gente tem essa oportunidade, né? Esse privilégio de ter acesso livre ao Pai a qualquer momento do dia, da hora. Então, assim, é uma aliança, né, incomparável com o Velho Testamento. Quando a gente sobe um pouquinho, no versículo 14, a gente vê assim, e o Verbo se fez carne e habitou, ou seja, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória perdida no Éden veio, né? O Emanuel veio, Deus conosco veio, a glória voltou para se relacionar com o homem. E a gente não dá valor a essas coisas com a nossa vida pecaminosa, da nossa vida sem arrependimento. E aí, prosseguindo um pouquinho, ele vai dizer que graça sobre graça. Então, além da plenitude, nós temos graça sobre graça disponível. Quando a gente olha essa palavra no grego, a ideia é onda. Uma onda atrás da outra. Quem foi para a praia em janeiro? E tomou uns caldos lá. É mais ou menos aquilo. Você está lá desprevenido, pá. Aí, quando você está quase levantando, vem outra e te joga lá de novo. É como se fosse isso. É tanta graça disponível que assim, não dá para contar, não dá para mensurar a quantidade de graça. E é quando você precisa, ela está lá. Para você. Amém? E aí a gente prossegue dizendo assim, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o que João está dizendo? Olha, lá na velha aliança, a lei estava prevalecendo e ela não tinha o poder de te salvar. O único objetivo da lei era te mostrar que você era um pecador. Ela se tornava um aio para te levar até Cristo, mas ela não te salvava. Mas agora, o que vai acontecer? A graça e a verdade estão em Jesus. Agora você tem o que você precisa para ler a lei e cumprir. Porque você, por você mesmo, é incapaz de cumprir isso aqui. Então, em Jesus nós temos a graça, em Jesus nós temos a força, em Jesus nós temos o amigo, o Espírito Consolador que vai te abraçar e guiar você para o caminho da verdade. E ele continua dizendo, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, ele vai falar assim, não existe outro caminho. Se você quer conhecer a Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus traz isso, lá em João, no capítulo 14, nós vamos ver isso mais para frente,
Ele está citando os compartimentos do tabernáculo, as cortinas do tabernáculo, que separavam o santo dos santos. Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou do arrependimento, que o primeiro era o átrio do sacrifício, eu sou a verdade, que era ali onde tinha os pães da propiciação, o candelabro, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, onde estava a Arca da Aliança. Não existe outro caminho a não ser por Jesus Cristo. É isso que João está trazendo aqui. E essa palavra foi o Pai, foi Jesus quem revelou o Pai, é uma palavra chamada exegese. É aquela palavra que nos ensina, nos mostra, explica. Então, Jesus ele não só aponta o caminho, ele pega na sua mão, ele caminha com você e te ensina e te mostra quem é o Pai. Você precisa conhecer o Pai, mas não tem como você conhecer o Pai se não for através de Jesus, não tem outro jeito. Já viu as pessoas falando assim, todos os caminhos levam a Deus? Não existe todos os caminhos que levam a Deus. O único caminho é Jesus. Somente Ele pode nos revelar quem é o Pai. Então, ele continua. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Quem está perguntando? Os judeus. Os judeus estão perguntando. Começou a incomodar. Né? João Batista estava incomodando. E aí vão fazer uma pergunta para ele. Quem é você, João? Aí ele começa dizendo assim, ó, versículo 20. Ele confessou, não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Interessante que ele começa dizendo quem ele não é. Então ele fala, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Por quê que eles estão perguntando se ele é Elias? Porque ele era meio estranho, né? Ele vivia no deserto, ele vestia umas roupas lá estranhas, ele comia uns negócios diferentes, não é assim? Mas isso tem todo um porquê, e nós vamos ver lá na frente. E aí, você é o Elias? Então, não sou o Elias. Você é o profeta? Que profeta que é esse? É o profeta que Moisés vai dizer, que viria o profeta, ou seja, o Messias. Você é o Messias? Aí ele fala, ele vai responder o quê? Não. E olha o versículo 22. Disseram-lhe, pois, então declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Aí ele vai começar a dizer quem ele é. Então, o primeiro ponto, ele vai falar quem ele não é, agora ele vai dizer quem ele é. Quem ele é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías, capítulo 40, vai falar isso. João Batista é o cumprimento dessa passagem. O que Isaías vai dizer? Que esse homem, que é o precursor do Messias, ele ia endireitar os caminhos. Ele iria aterrar os montes, né? Nivelar ali os vales e os montes. Ou seja, ele ia preparar o caminho que estava desnivelado. Mas tem um homem chamado William Barclay, que ele vai dizer que é um costume daquela época, quando um rei ia visitar uma província, ele mandava homens à sua frente para aplainar o caminho, para que as suas carruagens, né, passassem. Então, quando você via alguns homens trabalhando ali naquele caminho que estava desregular, você já poderia dizer, olha, alguém importante vai passar por aqui. Então, quando Isaías fala, esse homem que vai ser o precursor do Messias, ele vai nivelar, ele vai preparar esse caminho. Então, é como se Isaías estivesse dizendo assim, quando vocês verem esse homem nivelando o caminho, pode preparar que o Messias está chegando. Qual que é o sinal de que o Messias está chegando? João Batista preparando o caminho. Então,
quando a gente observa João trazendo todo esse contexto, né, do testemunho de João Batista, a gente percebe que João está contando os mínimos detalhes e vai culminar lá no último capítulo, na ressurreição de Jesus. Mas ele faz questão de aplainar, de afofar essa introdução, desde o início, antes do aparecimento, né, do ministério de Jesus, porque desde o princípio a gente precisa entender, e nós vamos entender por que aqui no finalzinho. Olha só, continuando, ele vai dizer assim, versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então por que você batiza, se você não é o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? Então ele vai responder, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. O que João fazia? Como que ele preparava o caminho? João trazia uma mensagem lá em Mateus capítulo 3, que era assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista era arrependimento. Não tem como você preparar o caminho do Messias se não for com mensagem de arrependimento. Quando você vê João Batista pregando arrependimento, fique esperto, porque o Messias está bem atrás dele, vindo por aí. Então, quando ele traz essa palavra, ele vai, esse arrependimento, ele vai batizar simbolicamente com água. A água era apenas um rito, um símbolo para aquilo que viria. E ele diz assim, o qual vem após mim, e eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ou seja, é preciso, Mateus capítulo 3 vai dizer, é preciso que Jesus batize com o Espírito Santo e com fogo. Então, veja bem, olha esses princípios aqui. O que João está dizendo? O batismo com água, ele não tem o poder de te purificar. Ele não tem o poder de trazer o Espírito Santo sobre você. Ele é apenas um testemunho público. Ele é apenas algo que está sendo mostrado pela fé. A pessoa, ela confessa o seu pecado e ela passa por aquele rito de batismo na água, declarando que está o quê? Arrependido e precisa de um Messias, precisa de um Salvador. Então, quando você passa pelas águas e você não é batizado no Espírito, você só tomou um banho mal lavado. Por isso que lá na frente, nós vamos ver também no capítulo 3, quando Jesus está batendo um papo com Nicodemos, aí Nicodemos fala assim, Jesus fala assim, é preciso você nascer de novo. Aí Nicodemos falou assim, mas que doideira é essa, Jesus? Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe? Aí Jesus fala assim, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Não é só da água, é da água e do Espírito. Então, Jesus, ele vem, e é interessante que Jesus, lá em Mateus, vai pedir João Batista para batizá-lo, como um sinal, né? Ele também obedece o rito, mas quem batiza com o Espírito, ou seja, traz nova vida, faz de você uma nova criatura, é Jesus. Agora, gente, eu queria chamar a sua atenção, bem rapidamente, em um ponto lá em Lucas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Deixa marcado João. Lucas, capítulo 1. Abre lá que eu quero ler uma passagem aí com você. Que para os próximos versículos vai ser importante. Lucas, capítulo 1. Versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias era o quê? Sacerdote. Do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Isabel era de quem? Da família de quem? Arão. Ou seja, João Batista, ele era da família de linhagem arônica,
Quem eram os da família de Arão? Eram aqueles que eram estabelecidos para o trabalho no templo. Eram os sacerdotes. Apenas os filhos de Arão poderiam se tornar sacerdotes, da linhagem de Arão. Então, olha que interessante. Onde que João estava? João estava no deserto. Mas lugar de sacerdote é no templo. O que João estava fazendo no deserto? Quando você lê Lucas mais profundo, você vai buscar aqui em Lucas capítulo 1, você vai ver que tinha 2 sumos sacerdotes lá, Anás e Caifás. Ué, mas era para ter um só, por que tem 2? E eles estavam também fazendo coisas ali ilícitas no templo, quebrando as regras da lei. Então, politicamente falando, eles estavam na posição errada, porque nem descendentes de Arão eles eram. Então, disse a história do cristianismo que existia um grupo chamado essênios, que eles eram esses descendentes de Arão e que se revoltaram totalmente contra o sistema do templo. Eles não aceitavam, né, o pecado que estava ali naqueles líderes. Então, eles iam para o deserto. Por isso que João Batista vai comer algumas coisas ali. Por exemplo, ele come mel silvestre, né, ele come um gafanhoto lá que é comestível mesmo, quando você vai pesquisar. Mas aquilo era como se João Batista estivesse gritando assim: eu, como Daniel, eu não vou me assentar a esse banquete. Eu não vou comer das iguarias que esses sacerdotes estão comendo. Eu vou me consagrar. Eu vou me separar. E é como se eles dissessem: Deus, até na minha comida, até o que eu como, eu quero que exale o temor que há em mim, no meu chamado, naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quando você olhava para João Batista, ele estava no deserto, provavelmente sujo, descabelado, mas existia um segredo ali. O Espírito, a voz de Deus, veio em João Batista e não em Anás e Caifás. Lucas vai dizer isso, Mateus também, que a voz de Deus veio sobre João Batista e ele foi manifestado a Israel no tempo certo para que o Messias fosse manifestado também. Então, eu me lembro, né, quando a gente lê essa passagem, lê esse contexto aqui, de que João Batista era um legítimo sacerdote, né, ele deveria estar exercendo o seu ofício no templo, mas a gente lembra de Davi também, né? Quando Samuel ele vai ungir um filho de... Quando Samuel vai ungir um rei sobre Israel na casa de Jessé, ele chega lá, vê aquele monte de homem lá, bonito, forte, alto, e aí não é nenhum daqueles. Aí Samuel fala assim: ô Jessé, acabaram seus filhos? Ele fala: tem um que está lá atrás das malhadas, está cuidando das minhas ovelhas lá. Vou mandar chamar. Ele não foi nem convidado, né, para o café de apontar quem é o rei. Às vezes a gente não é nem convidado para os negócios de honra, né? E o que acontece? Deus viu onde estava Davi. Ele estava atrás das malhadas, mas ele não estava escondido de Deus. Ele estava lá matando urso e leão, sendo preparado para ser o próximo rei. Às vezes aquilo que você faz, os leão, os ursos que você está matando, você acha: meu Deus do céu, tanta luta. Mas, às vezes, é preparação para aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Um chamado ministerial para a sua vida. Então, Davi, ele é o escolhido e ungido, mesmo não tendo sido chamado para o cafezinho da tarde lá com Samuel. Ou seja, João Batista não estava no lugar que era óbvio onde Deus iria se manifestar. Mas Deus o encontrou no deserto. Então, isso serve para nós de lição, para que a gente não precisa lutar por posição. Não é a posição que vai fazer você ser cheio da presença de Deus, né? Ter Deus vendo você, não é um título.
Não é nada disso, é o seu coração. Deus vai achar você onde você estiver. Né? É lindo isso, é muito lindo quando a gente vê essa história de João Batista. E aí, gente, voltando lá em João, para a gente fechar, nós vemos aqui, no versículo 20, que ele vai dizer, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual que era uma das funções do sacerdote? Quando você chegava lá no Velho Testamento, você apresentava para ele o sacrifício, a ovelha, né, o cordeiro, tal. E o sacerdote tinha que fazer o quê? Averiguar se ele era sem defeito, porque tinha que ser macho sem defeito. Quando era macho sem defeito, o sacerdote dava o aval, falava, ok, esse pode ser sacrificado. O que João está fazendo aqui agora? Ele aponta para Jesus e fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Ele está fazendo o ofício de sacerdote. Ele está validando o sacrifício de Jesus. Ele está declarando com a boca dele que Jesus é o sacrifício perfeito. Não é lindo isso? Não foi Anás nem Caifás que reconheceu o sacrifício perfeito. Quem reconhece o sacrifício perfeito era aquele que estava no deserto se consagrando, buscando a Deus e se separando do sistema do pecado. E aí ele continua, versículo 30. E este, a favor de quem eu disse, após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele repete a questão da primazia, né? Mesmo que ele tenha vindo depois de mim, ele tem a primazia, porque ele é eterno. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso, batizando com água. Então, ele vai falar do batismo de Jesus, a partir do versículo 32, e vai dizer, e João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, quem que enviou João a batizar com água? Deus, o próprio Deus. Então, o que Deus falou? Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, vocês entendem por que era necessário que Jesus pedisse João para batizá-lo? Para testemunho público. Então, João o batiza com água, e ali vem o Espírito Santo sobre Jesus, né, e todos podem ver e ouvir, né, o Pai dizer, eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, durante todo esse processo de Jesus, era nítido ali que ele era o Messias, não tinha dúvida. Né? João apóstolo testifica, João Batista testifica, e o próprio Deus vem testificar que ele era o Messias. Então, vai para o versículo 33, 34, dizendo, pois eu, de fato, vi e tenho testemunhado que ele é o Filho de Deus. Olha só, o testemunho de João. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o que tem a primazia, Jesus é o ungido de Deus, ele é o que batiza com o Espírito Santo, e agora ele vai declarar, eu testifico, ele é o Filho de Deus. Uma mensagem dessa, gente, era uma blasfêmia. Você declarar que alguém era filho de Deus, para um judeu, era um negócio estrondoso. Então, João Batista, ele não tem medo, ele simplesmente declara para quem quiser ouvir, ele é o Filho de Deus. E aí você pode me perguntar assim, Miriam, ok, o que a gente pode levar para a nossa vida? O que eu posso aprender na prática com esse texto de hoje? Qual que era o texto? Qual que era a mensagem de João? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeira coisa, nós precisamos nos arrepender. A gente precisa aprumar, alinhar como um prumo a nossa vida com Deus. E depois, Miriam, a gente precisa pregar o arrependimento. Mas Jesus já veio, Miriam, mas ele vai voltar. E nós precisamos voltar com esse temor de que nós somos responsáveis também por aplanar esse caminho. Sabe qual era a mensagem
que João Batista dava para as autoridades? Herodes estava lá em adultério, aquela coisa toda. Raça de víboras. Chamava eles assim. Olha isso. E hoje a gente fica cheio de dedos, né, para falar, a gente fica com medo de ser cancelado, a gente fica com medo de ser preso, a gente fica com medo de um monte de coisa, a gente quer ter a política da boa vizinhança, né, no nosso trabalho, seja onde for. Mas João Batista, ele não tem cuidado com as palavras. Ele simplesmente dá o recado dele. Tanto é que ele perde a sua cabecinha linda, né? Com mais ou menos 6 meses de ministério. Mas eu quero perguntar para você, o que é sucesso ministerial para você? É uma pessoa que grava um monte de CD e fica viajando? É um pastor itinerante que tem milhões de pessoas no Instagram? Ou é um cara que obedece a Deus em tudo, mas ele perde a cabeça dele e tem 6 meses de ministério, obedecendo a Deus e enfrentando o sistema pelo qual ele rejeitou, dizendo, eu não faço parte desse sistema. Eu não sou o sacerdote desse templo. Eu sou templo de Deus, e eu vou me santificar lá no deserto. Eu não vou compactuar com isso. E pior, ele não só não compactua, ele não só faz isso. Porque, olha bem, ele não compactuava e ele já incomodava, porque o povo vai lá ver quem que é aquele cara lá, que é esquisito lá. Vai lá ver, pergunta quem é ele lá, pergunta se ele é o Messias, que aí nós vamos matar ele logo. Né? Porque chegavam uns doidos falando que era o Messias, blasfêmia, vamos matar. Mas aí ele é bem claro e fala, eu não sou o Cristo. O que ele é? Eu sou a voz. E sabe qual que é o nosso problema hoje? A gente tem sido eco. Às vezes o que eu estou falando não chega lá no finalzinho, lá, ó. Não chega na mesa de som, porque eu não tenho autoridade. Eu não tenho certeza do que eu estou falando. E eu tenho muita coisa para perder. E João Batista não tinha nada para perder. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Quem que ele era? Ele era o precursor. A gente vai ver semana que vem um texto que eu amo, que eu sou muito apaixonada com esse texto, quando os discípulos dele começam a seguir Jesus. Aí as pessoas perguntam para ele, né? Uai, você não liga, não? Ele fala assim, convém que ele cresça e eu diminua. A gente faz isso? Eu vi uns povos que andam comigo, começam a andar com outros líderes. O que é isso? Vai para outra igreja. Desviou. A gente não tem esse coração de servo, de que a gente está aqui servindo a Deus pelo reino. O ministério não é meu, o chamado dom é para Ele. Né? Tudo que a gente faz, as renúncias da nossa vida, e eu estou dizendo isso lá no seu trabalho também. Né? Não é só o que a gente faz dentro da instituição igreja que é santo, não. O seu trabalho é santo. Você é luz lá. Então, a gente tem que aprender, né, que esse texto nos leve a essa reflexão. Primeiro ponto, eu preciso me arrepender. Segundo ponto, eu preciso pregar o arrependimento. Sabe por quê? Porque quando a igreja de Cristo começar a se levantar, como João Batista, começar a pregar uma mensagem de arrependimento, e eu falei isso aqui, falei de manhã, eu vou repetir aqui. Eu não acho que é pecado você ser rico. Eu não acho que é pecado Deus te prosperar. Pelo contrário, que bênção. Use o dinheiro para missões, para o reino crescer. Né? Patrocine pessoas que estão lá no Vale de Jequitinhonha. Faça a obra de Deus com o seu dinheiro. Eu oro de verdade para que Deus te prospere. Mas o nosso foco não pode ser um evangelho que é aquele que simplesmente nos dá aquilo que a gente pede. Às vezes Deus vai te pedir sua cabeça. Às vezes Deus vai pedir que você tenha um ministério curto. Ou então um ministério sem visibilidade. Mas aquilo que você faz, independente do tempo, independente do lugar, se você fizer com fidelidade, o Senhor recebe. E eu tenho certeza, irmãos, que João foi recebido, nossa, de pé por Cristo, porque que ministério ousado. Segundo Timóteo vai dizer assim, o Senhor não nos tem dado espírito de medo, né, espírito de covardia, mas de temor, de poder e de moderação, equilíbrio.
A gente precisa ser equilibrados na palavra. Eu vou pedir os diáconos para começar a distribuir os elementos da ceia, enquanto a gente finaliza aqui. E a gente vai participar desse momento da ceia com esse entendimento no nosso coração. Todas as vezes que a gente está com pão, com vinho nas nossas mãos, reconhecendo em memória aquilo que o Senhor Jesus fez, a gente precisa colocar no nosso coração aquilo que Ele quer de nós. Quem é você? Assim como aqueles judeus foram lá, perguntaram para João Batista, quem que você é? Como que você me responderia? Qual é a resposta que você me daria se eu te fizesse essa pergunta? Quem que você é? Por que você faz essas coisas que você está fazendo? Por que você está abrindo célula na sua casa? Por que você está na intercessão da igreja? Por que vocês estão no louvor? Será que você teria... Que resposta você me daria? A gente tem que saber quem a gente não é, para que a gente não foi chamado, mas a gente precisa saber quem a gente é e para que a gente foi chamado. Isso vai fazer toda a diferença no sucesso ministerial que a gente vai ter. Não só ministerial, mas na nossa vida com Deus, né? Nós não somos o noivo. Nós somos o amigo do noivo. O amigo do noivo prepara a noiva. Cuida da noiva para que quando o noivo vier, ela está guardada, protegida. O que você tem feito com a noiva? Você tem falado mal da noiva? O que você tem feito com a noiva? Você é o amigo dele. Eu queria que, então, se você já recebeu os elementos da ceia, vamos ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor.